a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata e, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Possamos então, através dessa passagem, nos elevarmos o nosso pensamento, o nosso texto amoroso, para que possamos permanecer nessas gerações, receber os ensinos nesta tarde, que o nosso irmão Éder nos trará para esta missão do homem inteligente na Terra, que possamos então estar sob essas vibrações, que ele seja amparado no nosso futuro, pelos irmãos franciscanos, e mais esta oportunidade. Paz e bem a todos nós. Paz e sim. Meus amigos, vamos começar um pouquinho sentados, o joelho está começando a pedir arrego, né? Daqui a pouco a gente levanta, só que ele ficar circulando, dependendo do encontro. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos, que a paz do Cristo permaneça junto a todos nós nesse encontro fraterno. Eu quero inicialmente pedir desculpas porque nós tivemos que andar remarcando nossas palestras ou nossas falas aqui por conta de problemas de saúde. E hoje nós estamos aqui com os amigos para falar a respeito da missão do homem inteligente da Terra. É interessante porque é um capítulo pontuado, onde Kardec fala de forma tão objetiva que, se a gente for objetivo demais, a gente acaba sendo de flash, como se dizia, muito rápido da explicação. Mas a ideia central, Kardec conseguiu nos passar de uma forma tão clara que eu diria para todos o seguinte: a missão do encarnado, independente de ser homem ou mulher, inteligente, é fazer o bem. A prática da caridade, do amor ao próximo. Quando nós reencarnamos com uma missão. Dentro dessa missão, desse pacote reencarnatório, nós temos oportunidades de nos melhorarmos através do autoconhecimento, estudo, do exercício do amor ao semelhante. Todas essas oportunidades nos são oferecidas, porém, o mergulho no corpo de carne, a diferença vibratória, ela nos faz esquecer da proposta que nós aceitamos ao reencarnar. E com isso, ficamos um pouco, às vezes, à deriva das nossas inclinações e dos nossos impulsos.
até que a gente consiga acertar a bússola do bom senso e seguir o caminho correto. Às vezes, quando nós despertamos no corpo físico, nós despertamos numa nova jornada. E nessa nova jornada, até que a gente consiga entender o objetivo do que eu estou fazendo aqui, leva-se 10, 15, 20 anos, 30 anos na idade madura, porque a idade inicial, na fase infantil, na fase juvenil, só realmente os espíritos missionários é que têm a oportunidade de se despertar. O indivíduo cidadão comum, ele avança pelos seus 20, 30 e poucos anos, tendo contato, mas não percebendo a sua verdadeira missão, o seu verdadeiro propósito reencarnatório. É necessário algum tempo de convivência, de estudo, de troca de ideia. A gente tem que viver a matéria, a gente tem que sofrer, a gente tem que aprender, a gente tem que ensinar, até que vai chegar um determinado momento que a gente vai alcançar um nível de lucidez, de compreensão, que vai nos permitir vislumbrar o motivo central do que Kardec falou aqui. A missão do homem inteligente é usar tudo que lhe é oferecido pela espiritualidade em nome do progresso, em nome do coletivo, em nome do bem do semelhante. Não é tirar proveito próprio disso, levando o prejuízo de terceiros. Só que, como eu disse, nós precisamos de 20, 30 anos da matéria. E aí a gente descobre que durante essa trajetória fizemos mau uso do nosso livre-arbítrio. Não usamos o nosso livre-arbítrio do jeito que nós deveríamos. E aí vamos ter que responder, porque tivemos acesso à verdade, mas não fizemos o bom uso dessa verdade de forma a atender coletivamente a nossa sociedade. Porém, Deus, infinitamente bom e justo, Ele avalia a nossa atitude, a nossa intenção, porque Ele sabe que só vamos realmente nos equivocar quando tivermos a plena consciência da verdade e, infelizmente, usarmos o nosso livre-arbítrio em proveito próprio, não pensando no semelhante. Por acaso, nesse momento histórico do nosso país, nós estamos com um grande evento que se encerra hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, chamado G20, aonde o grupo dos 20 maiores países desenvolvidos se encontram aqui na cidade do Rio de Janeiro, aonde eles vão decidir estratégias para minimizar a poluição, a miséria e tentar estimular o progresso. Porém, sem querer ser pessimista, o sistema capitalista é um sistema cruel às vezes com todos nós, porque ele nos leva a trabalhar em nome de um progresso, e a desigualdade das riquezas, ela gera problemas sociais. Mas por trás sabemos também que a espiritualidade se utiliza das desigualdades sociais para que os espíritos, nos diferentes níveis evolutivos, possam aprender como escolas, salas de aula, aonde cada grupo, cada sala, cada escola, em cada localização, em cada bairro, vai abrigar espíritos de uma mesma egrégora evolutiva, de maneira que esse grupo de espíritos
vão evoluir de forma conjunta. Nós esperávamos que, em termos de amadurecimento moral, nós pudéssemos fazer um pouco mais. Porém, às vezes, a gente chega à conclusão que a natureza não dá salto e nós não temos como acelerar a nossa evolução. À medida que nós vamos evoluindo e vamos amadurecendo, o nosso livre-arbítrio ele se modifica. O livre-arbítrio é relativamente proporcional à evolução moral nossa enquanto espíritos imortais. Se eu tenho mais maturidade, o meu livre-arbítrio é diferente daquele indivíduo que tem menos maturidade no senso moral. Então, em função disso, Deus sabe que nós vamos usar o conhecimento que nós temos de acordo com as nossas inclinações, com as nossas aptidões. E, curiosamente, aquela ideia de farinha pouca, meu pirão primeiro, ela vai continuar existindo enquanto a gente, infelizmente, não pensarmos coletivamente. Nós vamos puxar sempre a brasa para a nossa sardinha, como se diz. Por quê? Porque somos espíritos imaturos em processo de evolução. E esse processo de evolução, ele vai depender muito do nosso desejo de querer evoluir. Acreditem, às vezes o indivíduo vem à casa espírita, busca um conhecimento dentro de uma determinada situação. Eu sou de uma geração onde as pessoas, ainda hoje isso acontece, mas numa escala menor. As pessoas chegavam na casa espírita querendo compreender uma determinada faceta, passagem. Aí eu quero entender sobre reencarnação, eu quero entender sobre morte coletiva, eu quero entender sobre desencarne, obsessão. E as pessoas às vezes satisfaziam-se em conhecer apenas um degrau do conhecimento de Kardec. E o restante, elas iam convivendo com o tempo. Uma vez satisfeitas, elas conviviam com o resto, mas o cerne, o foco que trouxe ela à casa espírita foi a perda de um ente querido, uma mudança abrupta na sua vida. Então, ela veio para a casa espírita por conta da dor moral da perda. E o resto, ela está aprendendo pelo acréscimo da misericórdia. Porém, quando nós vamos convivendo um pouco mais com a doutrina espírita, quando nós vamos um pouco mais nos aprofundando na doutrina espírita, a gente percebe o seguinte: no momento que nós passamos a conhecer mais da verdade, passamos a ter um compromisso de levar a verdade àqueles que desejarem ouvi-la e aprendê-la. O espiritismo não é proselitista. Nós não vamos sair pregando pelas esquinas das ruas de Botafogo o espiritismo. Mas quando as pessoas chegam à casa espírita buscando orientação, informação, a gente tem a obrigação de se colocar à disposição para auxiliar, esclarecer, ajudar, trocar ideia. E a gente assim vem fazendo. Talvez não tenha feito do jeito que poderia fazer, mas fizemos o que estava ao nosso alcance. Mas a gente nota o seguinte: esse conhecimento que a doutrina nos oferece, ele é um conhecimento que nós temos que usar para nos libertar e para libertar os outros. Nós não podemos forçar as pessoas a aceitar algo que elas não estão preparadas ainda para aceitar. Da mesma forma que nós que aqui nos encontramos,
cada um no seu tempo, no seu time, como se diz, vai aprendendo. Às vezes você lê um capítulo, como esse, por exemplo, e você não entende o que Kardec quer dizer com isso. Qual é a missão do homem inteligente? É fazer o bem? Sim. É praticar a caridade? Sim. Isso, no corpo da doutrina espírita, isso se encontra. Mas, em particular, nesse item, é você usar a verdade que te chega a seu favor e a favor dos outros. Porque, infelizmente, na história do cristianismo, tem elementos, membros da igreja, sonegaram informações para que boa parte da população ficasse subjugada aos interesses do alto clero. E aí, por conta dessa diferença absurda entre a igreja da Idade Média, o alto clero e a população, surgiu as ordens mendicantes, aonde São Francisco de Assis foi fundador de uma ordem mendicante, aonde ele, que não tinha formação de seminarista, mas com vocação e coração, saiu pregando o Evangelho junto com outros pelas ruas de Assis, para atender aos sofredores, aos necessitados. Pessoas simples que precisavam não saber das coisas emaranhadas que o Velho Testamento contava, mas coisas simples, exatamente como essa. Vamos praticar a caridade, ajudando aqueles que precisam, principalmente no final de ano como esse. Estamos chegando no Natal. Então, há momentos que nós temos que colocar em prática aquilo que nós já sabemos. E não é ficar filosofando as passagens mais difíceis da própria doutrina, que às vezes devem ser estudadas em grupos de estudo, tipo Gênesis, obras póstumas. A gente pode citar, mas o Evangelho vai ser o carro-chave, junto com o livro dos Espíritos, para o nosso entendimento, o nosso esclarecimento. O trabalho que os franciscanos faziam e fazem é um trabalho de acolhimento e consolação. O esclarecimento vem depois para aqueles que desejarem aprender. E é isso exatamente a mensagem de Kardec, que se nós sabemos, nós temos que falar palavras simples, para que pessoas simples escutem e entendam. O Brasil, a pátria do Cruzeiro, que Ismael assumiu o Cristo como uma grande tarefa, que virou a terra de Santa Cruz, não é um Eldorado, não é uma terra prometida, é um local de redenção, aonde espíritos comprometidos no passado, de uma Europa, de um velho mundo, reencarnam aqui, para no sofrimento do dia a dia, na labuta do dia a dia, conseguir resgatar as faltas cometidas. Vindo de ônibus para cá, eu observei, não é a primeira vez, a grande quantidade de moradores de rua, que parecem pessoas que vieram de um outro planeta, e que estão vagando pelas ruas do Rio de Janeiro a esmo. E aí você pensa assim, meu Deus, o que a gente pode fazer por pessoas que a gente não sabe o que se passa, se é um problema mental, que parece que é problema mental, se
tem alguma coisa a mais envolvendo algum tipo de vício, a gente não sabe. Chega um ponto que o que você pode fazer é o que está ao seu alcance. Quando eu penso em ajudar, eu prefiro ajudar uma instituição que ajuda, que tem um critério para ajudar, do que ajudar aleatoriamente. A não ser que eu esteja parado numa porta de uma padaria e alguém me pensa para comprar um sanduíche para fazer um lanche. Aí é diferente. Porque a coisa está muito complicada. E a gente, às vezes, a gente não sabe como nós vamos usar o nosso conhecimento, a não ser quando a gente usa o coração. Deixar o coração falar mais alto. O que é que eu posso fazer? Há momentos que não há muito o que fazer. Chico Xavier, ele nos ensinou uma coisa muito interessante. Ele, naquela fila de atendimento interminável em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba, ele recebia pessoas trazendo dramas que davam um livro ou um filme. Contavam aquelas histórias de perda de entes queridos, problemas sérios, e quando o Chico ficava muito mexido por conta daquilo tudo e não sabia o que fazer, quando a pessoa chorava, o Chico nada dizia, a não ser se abraçava com aquela pessoa e chorava junto, porque não haviam palavras que consolassem a dor daquele necessitado. André Luiz nos conta nas suas obras que determinados casos de desequilíbrio que existem só são auxiliados quando espíritos de mulheres com um sentimento fraterno imenso são chamadas para interceder em favor de indivíduos completamente dementados, que não adianta você dizer, não faça isso, que está errado. Não vai adiantar. O espírito tem que ter uma amorosidade para envolver aquele indivíduo em sofrimento, para que ele se flexibilize e seja ajudado pela via do amor e não pela via intelectualizada do bom senso. É diferente, muitas das vezes, mas me faz lembrar de uma escola pública em que um professor tenta, às vezes, ajudar seus alunos a serem pessoas melhores, porque essa é a tarefa dele. Mas se os alunos são individualidades espirituais completamente diferentes umas das outras, como às vezes numa reunião pública na casa espírita, e você fala, o indivíduo ouve, entra pelo ouvido, sai pelo outro, e você está tentando, você é professor dele, você está sendo pago para ajudar, e você não consegue ajudar. Por quê? Porque ele não está em condições de ser ajudado. Mas você está tendo a consciência de que você está fazendo a sua missão. A missão do professor é ser aquele que tenta facilitar a aprendizagem para aquele que aparentemente deseja aprender. Até é redundante, é o mesmo que acontece na casa espírita. Os trabalhadores da casa espírita estão aqui, imbuídos da missão já compreendida de auxiliar a todos aqueles que passam por aqui. Mas às vezes o indivíduo, ele quer ajuda, mas ele não compreende como essa ajuda vai chegar nele. Há um certo imediatismo. A pessoa quer para ontem algo que ela tem que conquistar através do esforço próprio e só vai conseguir daqui a 1 ou 2 anos.
Então, o que eu posso fazer? Eu não posso usar todo o conhecimento para tirar proveito, porque eu estou indo contra a minha consciência, contra as leis morais da vida. No momento em que eu cobro para fazer alguma coisa que está me sendo oferecido de graça. Ou seja, a paz interior obtida através da consciência de que eu estou tentando estar em paz com a minha consciência, através da prática do amor, da caridade. Só que tem momentos que eu não tenho como ensinar, eu tenho que demonstrar. É como o Chico fez, Divaldo também faz, e tantos outros fizeram. Já me contaram aqui São Luís, que a foto está ali. São Alberto. Não é do São Alberto? Não, Alberto. Eu sei que é o São Alberto. São Alberto. São Alberto. Como São João, que eu conheci, São João eu conheci, né? Seu Alberto, já idoso, ele vinha para cá para o trabalho de atendimento fraterno. E ficava até o final. Algumas pessoas achavam desnecessário, como por exemplo, lá no lar de Teresa, a fundadora, que ainda é viva, está com 102. Ela tinha 29 quando ela, junto com outros, fundaram mais de Teresa. Ela está com 102. E de vez em quando ela vai lá. Eu não a conheço. Já vi por vídeo, mas ela é difícil. Ela escreveu um livro há pouco tempo. Então a gente para e pensa assim: caramba, ela estava com 29 quando fundou o centro, completou 102 agora, acho que em setembro, agosto ou setembro, se eu não me engano, mas o centro fez 74 anos, se eu não me engano, de fundação. Aí a gente pensa assim, gente, caramba, por que a pessoa continua? É uma missão, mas ela deixa também um exemplo. E é isso daí que eu observo. Há momentos que nós não vamos aprender certos conceitos que a doutrina tem a nos oferecer simplesmente lendo o livro. Você pode ler todos os livros ali e se lembrar das páginas e da pergunta, mas se você não sentir em você o exemplo, você não se modifica. Como, por exemplo, Livro dos Espíritos, pergunta 365. Eu guardei para o dia do ano. 365. Por que determinadas pessoas que têm tanto conhecimento ainda cometem grandes equívocos? Pessoas com tanto conhecimento deveriam ter mais facilidade de realizar a missão do homem inteligente na Terra. O cara tem um conhecimento imenso, ele tem um conhecimento intelectual, mas ele não tem elevação moral. O espírito que ocupa aquele corpo, eu que ocupo esse corpo que vocês veem, eu sou um espírito atrasado, embora eu já tenha algum conhecimento e saiba que a pergunta 365 do livro, ela coloca esse pensamento que eu acho muito oportuno. Não basta o indivíduo ter o conhecimento, ele tem que de alguma forma promover a sua evolução moral, para que o conhecimento faça sentido. Eu não vou conseguir resolver o problema da miséria na cidade do Rio de Janeiro
se eu acertasse na loteria esportiva sozinho. Da cena só, mega cena sozinho, mega cena de final de ano. E saísse distribuindo dinheiro com todos os que eu conheço. Em fração de meses ou semanas, todo mundo ia meter o pau no dinheiro e ia gastar tudo. Então, se faz necessário uma administração da riqueza. Mas essa riqueza, ela não pode ser uma riqueza egoísta. Nós não podemos ser egoístas, mas também não podemos ser extremamente mão aberta. O próprio Francisco de Assis, ele disse, nem todos estão preparados para a missão missionária de ajudar aos semelhantes, porque nós ainda temos muitos apelos do mundo material. E esses apelos do mundo material faz com que eu pare e pense duas vezes, puxa, hoje é um dia tão bonito, podia estar na praia, né? Tomando uma cervejinha na praia, andando no calçadão, e estamos aqui. Já estamos conseguindo fazer uma escolha acertada, porque eu consigo perceber que o mesmo livre-arbítrio que me fez desviar dos caminhos corretos, será esse mesmo livre-arbítrio que vai me trazer novamente no caminho certo. Eu terei que compreender que nem tudo que é lícito me convém, mesmo que todo mundo faça o bom uso, para mim não serve, porque eu sinto perfeitamente que a compreensão emocional da verdade, ela é diferente da compreensão racional da verdade. Vocês já observaram que as mulheres, elas têm uma habilidade de educar diferente dos homens? A prova é que se nós pegarmos 95% dos professores do planeta, no que tange escola básica, primário e ginásio, são mulheres. Por quê? Porque a maternidade, o amor, ajuda no processo de ensinar. Você até tem homens, é raro, mas hoje tem professores de primeira, quarta série, tios nas escolas, ensinando as crianças a ler e escrever. Tem, mas a maioria são mulheres. Por quê? Porque esse lado materno ajuda no processo de ensinar. Por isso que eu comentei aqui, que quando André Luiz, Hilário e outros amigos espirituais estão se preparando para uma missão que exija um processo desobsessivo, delicado, e que eles percebem que eles não vão conseguir argumentar com a entidade desencarnada como eles, pelo bom senso, eles partem para a amorosidade espiritual e invocam mulheres que sofreram muito na Terra e que hoje lideram casas no mundo espiritual de acolhimento e que têm uma amorosidade tão grande em que só elas, em se aproximarem dos outros, eles ficam mexidos. André nos conta que uma determinada senhora que foi convidada a ajudá-los no livro Entre a Terra e o Céu, só ela em se aproximar, ela não disse nada para André Luiz, mas André Luiz foi extremamente emocionado pela presença da entidade, porque tamanha a amorosidade que ela emanava. E aí,
a gente para e pensa. Na época era comum se dizer a missão do homem inteligente. Hoje, talvez, eu dizer que Kardec estava sendo preconceituoso, né? A expressão mais adequada seria a missão do encarnado, né? Por conta da questão do feminicídio, por conta da questão das minorias, não sei o quê. Então, hoje se usa essa expressão, modificaria-se, mas a gente entende perfeitamente o objetivo. Todos nós temos um compromisso de nos tornarmos criaturas melhores. E ninguém se torna melhor apenas através de um estudo intelectualizado. O estudo intelectualizado nos dá uma visão maior, nos dá um alcance de compreensão, exemplos que vai facilitando, a gente vai entremeando as explicações. Mas quando a gente tem que trabalhar com pessoas necessitadas dos dois planos da vida, encarnado e desencarnado, a gente tem que deixar um pouco de lado a questão intelectualizada e tem que usar realmente o coração. Eu vejo isso nos trabalhos que são realizados nas reuniões mediúnicas, aonde você, para poder sensibilizar os espíritos em sofrimento ou os espíritos endurecidos, a gente não cita Kardec, a gente fala do exercício do amor, da prática da caridade. Eu não vou citar para o Espírito a pergunta 365 do Livro dos Espíritos, porque não faz sentido. A gente tem que tocar o coração do indivíduo através do bom senso, o bom senso. Vamos fazer o que está ao nosso alcance, porque a missão do homem inteligente na Terra é a prática do bem. A prática do bem. Mas quando a gente estuda mais a fundo, a gente descobre que fazer o bem é fazer aquilo que está ao nosso alcance. Fazer aquilo que está ao nosso alcance é tentar promover melhores condições para as pessoas. De quê? Cidadania, higiene, alimentação, entendimento. As pessoas chegam aqui pela perda de um ente querido, que morreu num acidente, querendo, por exemplo, entender melhor. A pessoa não pode assistir a palestra que eu fiz aqui no domingo, falando sobre desencarnes, sobre por quê? Porque ela precisa de um acolhimento. O estudo da ideia do dia 2 de novembro, assim como a ideia da cremação ou do sepultamento, já é uma coisa mais avançada. Aquele que sofre precisa ser acolhido. E nós temos que ter esse bom senso. Se você, como eu falei, o exemplo da padaria, se eu estou na porta da padaria e chega alguém pedindo alguma coisa para comer, você dá algo para ele comer, ele vai comer. Não importa se ele, o que ele faz da vida dele, porque naquele momento você está saciando. Isso me faz lembrar muito Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Então, você sacia a necessidade dele e que a vida siga. Foi o caso do bom samaritano. A questão do bom samaritano é uma questão para a gente parar para refletir. O bom samaritano, ele seguiu a missão do homem inteligente na Terra. Por quê? Porque ele não julgou, ele não questionou. Se nós lermos a parábola
ao pé da letra, nós vamos ver que Israel tinha várias camadas sociais e uma não se dava bem com a outra. Mas o samaritano, ele, ao ver o homem caído, ele resolveu ajudar. E não se preocupou se era um homem que havia sido assaltado, se era alguém que estava com dívidas e foram cobrar as dívidas dele, se era um bandido que haviam pego e dado uma surra nele. Ele não questionou. Chegou ali, viu o indivíduo caído, ofereceu algo para ajudar. E quando viu que a coisa era mais séria, levou o homem até uma estalagem, deixou ele na estalagem e disse para o estalajadeiro, seu nome é esse: cuide dele, quando eu voltar aqui, eu dou o dinheiro que a mais que você precisou para auxiliá-lo. Nós não sabemos até hoje quem era aquele homem, quem de fato era aquele indivíduo. O exemplo da história é para a gente, muitas das vezes, auxilia e segue, porque nós estamos vivendo um momento que a gente passa na rua e vê cada situação que você fica realmente na dúvida. Eu acho até que é um direito que nós temos de duvidar, porque é humano, julgar é diferente. Duvidar, por quê? Porque eu contei isso aqui para vocês, outros que já me conhecem. Eu tive um parente que resolveu morar na rua. Ele se aposentou e ele viveu nas ruas de São Paulo 25 anos, como morador de rua. Então a gente não sabe o que se passa nos bastidores da vida espiritual de cada indivíduo desse. Dona Ivone Pereira contou para o nosso dirigente doutrinário, Gerson Sistini, que escreveu até um livrinho que eu já vi aqui no centro para ser vendido na livraria, para ser consultado, Inesquecível Chico e Ivone, a médium iluminada. Ele disse que ela contava que ela tinha uma mediunidade tão aguçada que ela olhava para o morador de rua e ela via as cenas da história espiritual daquele indivíduo. Então aquilo deixava ela num desconforto tão grande que ela não gostava de andar nas ruas, porque ela via o drama das pessoas. Ela olhava para uma pessoa e via os bastidores espirituais da pessoa, o motivo do sofrimento de cada um. Então ela preferia ficar em casa, só sair o estritamente necessário. Era um problema da mediunidade dela, que era uma mediunidade profissional. Mas como nós não temos essa habilidade, nós podemos fazer o que está ao nosso alcance. Colabora dentro das possibilidades. Façam aquilo que o coração de vocês disser. Se vocês sentirem que vocês devem ajudar, ajudem. Né? Porque eu, às vezes, prefiro, como eu disse, ajudar a instituição, para que a instituição ajude aqueles que estão cadastrados na instituição. Pessoas necessitadas da comunidade, mas, infelizmente, em algumas comunidades próximas, existem pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. São bolsões de miséria, onde tem pessoas que não sabem nem ler e escrever, a metros talvez daqui. Mas isso faz parte de uma programação espiritual. O Lar Paulo de Tarso tem uma obra social ali na Ladeira São Romão, em Copacabana, onde existem avós, mães, tias que frequentam um grupo de atendidos aos sábados lá. Tem mulheres que não sabem ler e escrever. Não sabem ler e escrever. Na Rocinha também. Pessoas que não sabem. E o mais impressionante, não sabem e não têm interesse em aprender. Por que eu sei disso? Porque eu já perguntei. O espírito está tão preso à sua questão reencarnatória que não quer. Eu conheço o caso de uma senhora, essa eu conheço bem, porque
ela fez parte do nosso grupo das gestantes, na época que o Consolador tinha um grupo de gestantes da nossa. E ela foi gestante comigo, a filha dela mais nova está com 32 anos, ela foi gestante lá. Naquela época a gente já participava disso. E essa senhora, ela é diarista, minha, da minha mãe, de outras pessoas. E a gente tentou ensinar ela a usar um aspirador de pó, não conseguiu. Porque ela tem limitações reencarnatórias, né? Então a gente vê que o espírito vem num contexto que você tem que respeitar. Você não pode forçar a natureza dele. Não quer. Eu até brinquei com ela, falei assim, mas teus filhos nunca tentaram ensinar? Ah, já tentaram, mas eu não quero aprender isso não. Aí a gente tem que respeitar. Vejam, às vezes a gente tem que respeitar a realidade do outro. Em um determinado momento, que eu fui a São Paulo visitar meu primo que estava morando na rua, e perguntei, você está bem aí? Estou. Você não gostaria de morar num quarto, numa vaga que fosse para não ter que dormir na rua? Ah, não, assim está bom. A gente tem que respeitar. A família ficou realmente muito, ele já desencarnou, a família ficou muito mexida com essa situação, mas não adiantava. Ele não queria. Aí perguntava, você está bem, está feliz assim? Estou. Então pronto. Aí toda vez que eu ia lá visitava ele, a gente saía, almoçava, batia um papo, uma conversa, comprava uma coisinha que ele precisava. Então há momentos que a gente precisa também usar o bom senso, respeitando o limite do outro. Tem pessoas que têm um limite e a gente tem que respeitar esse limite, porque é o limite que tem a ver com a evolução moral do outro, assim como nós temos o nosso limite de evolução moral. A nossa missão é fazer o bem, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Mas nós não podemos forçar a natureza, porque cada um evolui num ritmo diferente. Existe um espírito chamado, eu acho que Luiz Sérgio, e a médium que dá a psicografia desse espírito, acho que é Vera Lúcia, se eu não me engano. Ela psicografa outros livros também. Existe uma passagem que eu li muito interessante, que uma equipe espiritual saiu. Vejam bem, eu não estou me referindo a pessoas encarnadas, não, estou me referindo a equipe espiritual, trabalho missionário de equipe espiritual. E eles saíram e encontraram um jovem vivendo nas ruas, desencarnado, e tentaram levar esse jovem para o abrigo no plano espiritual. O abrigo no plano espiritual de acolhimento a espíritos desencarnados. E o jovem não queria ir. E havia entre o grupo desses companheiros, que eram uma espécie de mocidade de espíritos desencarnados, ficaram tão sensibilizados que tentaram levar o rapaz. E o rapaz acabou indo, contra gosto, mas foi. Passado um dia ou dois, o rapaz sumiu. E aí o dirigente do grupo falou assim, eu até imagino onde ele esteja. Vamos lá que eu vou mostrar a vocês. Foram até lá e ele se encontrava no mesmo lugar que ele estava quando foi convidado a sair dali. Por quê? Porque ele não saiu por desejo. Nós só conseguimos avançar quando nós desejamos sair da onde nós nos encontramos. Isso é um ponto fundamental. Às vezes a pessoa, eu insisto, mas parece que a coisa não avança. Não avança porque nós ainda não estamos preparados. Nós não conseguimos dar aquele passo importante na nossa transformação.
A missão do homem inteligente é respeitar isso. Compreender e respeitar que cada um tem o seu tempo. Se eu evoluir, se eu avancei, eu posso estender o conhecimento que eu recebi para auxiliar os outros. Mas eu não posso forçar a natureza dos outros, como eu também não posso tirar proveito dessas informações para vender a verdade. A verdade não pode ser vendida, porque é uma conquista individual de cada um. Existem pessoas que chegam à casa espírita, tomam um passe e sentem uma melhora que os remédios que ela vem tomando não surtiram esse efeito. Já outras precisam de vários passes para surtir esse efeito. Por quê? Porque alguns estão mais preparados do que outros. A gente precisa compreender isso. Cada casa espírita é uma forma, uma egrégora de espíritos que se afinam a essa casa. Algumas casas crescem mais, outras casas permanecem naquele mesmo tamanho. Por quê? Porque tem a ver com a egrégora de espíritos, tem a ver com o comprometimento dos espíritos, o nosso comprometimento, o nosso envolvimento. Tem casas espíritas que eu vou, às vezes, a convite, e eu não me sinto muito à vontade. Já tem outras casas que eu vou também a convite, me sinto em casa, literalmente. Essa afinidade espiritual tem muito a ver com as nossas questões evolutivas. Isso tudo a gente pode aprender através de um estudo sistematizado da doutrina espírita. O ESG ajuda, mas quando nós abrimos o nosso coração e quando nós procuramos sentir um pouco mais todo o conhecimento que a doutrina nos oferece, a gente parece que as coisas começam a ganhar novas cores. O colorido se modifica, o colorido se torna mais rico, porque a gente começa a perceber que algumas situações da vida que a gente explica através de uma passagem, outras com um sorriso e algumas com um abraço, por conta da grande diversidade que representa a humanidade terrestre. Meus amigos, acabei ficando sentado, porque o joelho está me incomodando um pouquinho, daqui a pouco eu vou ter que me deslocar. Eu agradeço a todos a paciência e a boa vontade em estudar nossas historinhas. Estamos à disposição dos amigos e desejando muita paz, muita saúde, um bom final de ano, um final de novembro e um encerramento de dezembro com muita paz e muita luz. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Agradecemos imensamente por esses momentos que aqui vivenciamos através de todas essas histórias, essas informações, todos esses ensinos que o Evangelho nos proporciona na nossa vida, através dessa doutrina luminosa que tanto nos esclarece. Possamos agasalhar em nossos corações, nas nossas mentes, esse propósito de realizarmos o bem sempre na nossa caminhada, de auxiliarmos uns aos outros, como irmãos que somos em humanidade, a todos sem distinção. Possamos voltar aos nossos lares, a tua paz, Mestre, sob o teu olhar amoroso.
conhece tudo e todos. Vamos agradecer a mais esta outra. E estas vibrações de amor, de fraternidade,